Se Donald Trump vencer as eleições, os Estados Unidos não darão mais um centavo sequer em ajuda militar à Ucrânia. E, por consequência, o país estará definitivamente derrotado na guerra contra a Rússia. Estas foram as palavras do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Pessoal, isso que ele disse, será que faz sentido? Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica e geografia, me acompanha no canal. Faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, vamos lá. Regala seus olhos e seus ouvidos para o lado de cá. No domingo, dia 10 de março, Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, concedeu uma entrevista em que ele fala que Trump vai acabar com a guerra não dando um centavo para a Ucrânia, isso é, caso seja eleito. Abre aspas aqui para o que ele disse na íntegra. Trump tem uma visão muito clara, da qual é difícil discordar. Ele diz que não vai dar nem um centavo para a guerra entre Ucrânia e Rússia. Se os americanos não entregam dinheiro, os europeus não poderão financiar sozinhos esta guerra. E, então, a guerra vai acabar, porque é evidente que a Ucrânia não pode conseguir só com os seus meios. Ele, no caso Trump, tem planos bastante precisos sobre a maneira de se conseguir a paz se retornar à Casa Branca, afirmou aí o dirigente nacionalista húngaro no domingo a uma emissora pública lá no país do leste europeu. Pessoal, acompanhando aí as repercussões sobre essa fala do Viktor Orbán, eu vi muita gente afirmando que isso não tinha nada a ver, que ele, na verdade, estava querendo era prejudicar Donald Trump nas eleições que ocorrerão nos Estados Unidos no final do ano. Será que é alguma coisa nesse sentido? Eu acho que não, viu? E aqui não é nem por conta de uma posição ideológica minha, mas sim por conta dos fatos. Por que eu afirmo isso? Porque Viktor Orbán é alguém muito próximo, dá uma olhada na foto, de Donald Trump. Inclusive, 3 dias antes dessa entrevista que ele concedeu afirmando isso, ele, Viktor Orbán, se encontrou com Trump lá nos Estados Unidos. Os dois estiveram reunidos na mansão do Donald Trump, lá na Flórida, um resort na região de Mar-a-Lago, algo belíssimo lá nos Estados Unidos. Dá uma olhada nisso, Encontro entre os dois foi amigável. Manchete do dia 9 de março. Em um trecho vazado nas redes sociais, gravado no salão de festas do clube onde vive Trump, o ex-presidente americano declara toda sua admiração ao premier da Hungria, considerado por Trump, um dos líderes das democracias liberais. Lembrando que Viktor Orbán é um ditador, tá? Ele governa a Hungria desde 2010, já há mais de uma década, portanto. Abre aspas para o que disse Trump, Não há ninguém melhor, mais esperto ou melhor líder que Viktor Orbán. Ele complementou, ele não é uma figura controversa, porque se ele diz que as coisas vão ser assim, é assim que as coisas serão, correto? Continua Trump após aplausos, e aí ele finaliza, ele é quem manda, é um grande e fantástico líder. Ou seja, pessoal, o que eu quero mostrar com isso? Não é provável que Viktor Orbán tenha dito que Trump não vai mais apoiar a Ucrânia caso ele seja eleito, apenas com desejo de prejudicar Trump. Por quê? Porque os dois são muito próximos. Beleza, isso aí. Um segundo ponto que nos leva a crer que essa fala dele pode fazer sentido é justamente o fato de Donald Trump historicamente ter uma posição muito contrária, por exemplo, à OTAN. Em diversas ocasiões, Trump já foi crítico ao financiamento militar que os Estados Unidos dão à OTAN como um todo. Dá uma olhada nesse trecho aqui, de uma fala dele que está presente em um vídeo no site da campanha pré-eleitoral do Trump. Olha o que ele diz. Temos que concluir o processo que iniciamos durante meu governo de reavaliar fundamentalmente o propósito e a missão da OTAN. Ou seja, mais uma vez falando contrário à OTAN. E eu lembro também aqui, que no começo dos anos 2000, ele escreveu um livro, este aqui, Donald Trump, The America We Deserve, a América que nós merecemos. E nesse livro, um dos pontos altos do livro é quando ele afirma algo mais ou menos assim. Se os Estados Unidos não participassem da OTAN, isso geraria anualmente uma economia de milhões e milhões de dólares para nosso país. Pessoal, então isso deixa claro
que o posicionamento contrário de Trump a esse apoio militar a países da Europa não é novidade. Então isso ajuda sim a fala do Viktor Orbán fazer cada vez mais sentido. Continua aqui o raciocínio. No último mês de fevereiro, teve uma outra fala do Trump que caminha exatamente nesse sentido, de oposição à OTAN. Vamos relembrar, Trump ameaça não defender países da OTAN com atrasos de pagamento. Isso foi durante um comício no estado da Carolina do Sul. A declaração de Trump foi feita durante um ato de campanha. O republicano contou que, então ele começou a contar uma história, né? Durante uma cúpula da OTAN, um dos presidentes de um grande país, ele não citou que país era esse, perguntou ao Trump se os Estados Unidos defenderiam esse país caso o país fosse invadido pela Rússia, mesmo esse país não pagando o percentual cobrado aí pela OTAN. E aí Trump respondeu: "Claro que não vou te defender. Eu não protegeria você. Na verdade, eu encorajaria os russos a fazerem o que diabos quisessem. Vocês têm que pagar suas contas", teria afirmado Donald Trump. Então, mais um episódio que reforça a oposição do Trump a essa ajuda militar, ajuda financeira a países da Europa. E aí, para corroborar toda essa situação, é importante lembrar sempre que Trump e Vladimir Putin também são muito próximos. Variadas vezes, o Trump fez elogios a Putin, chamando, olha só, o líder russo de corajoso. Essa manchete é de fevereiro de 22. Desde que tropas russas invadiram a Ucrânia, o ex-presidente americano elogiou Putin repetidamente, chamando-o de gênio e habilidoso. Além disso, Trump já afirmou que acabaria com a guerra da Ucrânia em um dia. Sei o que dizer a eles. Em evento, isso aqui é de março do ano passado, de 23. Em evento de conservadores, ex-presidente dos Estados Unidos afirmou que tem boa relação tanto com Putin quanto também com Volodymyr Zelensky. Então, pessoal, todas essas evidências nos fazem crer que sim, Viktor Orbán tem razão. Trump, se for eleito, é muito provável que ele não mais apoie financeiramente a Ucrânia. E aí, pessoal, que fique claro, eu não estou emitindo opinião ao afirmar isso. Eu estou te mostrando aqui as evidências. Se isso vai ou não ocorrer é uma outra história. Se você concorda ou não com isso é uma outra discussão. Beleza, beleza? E aí, para finalizar, eu quero deixar claro também que o Trump, na verdade, ele já está, de certa forma, ajudando Vladimir Putin. Ou seja, ele já está tornando mais difícil a vida da Ucrânia. Por quê? Olha a manchete. Manchete fevereiro, Com maioria no Congresso, aliados de Trump querem enterrar a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia. Sem o apoio dos republicanos na Câmara, a maioria deles leais a Trump, o texto que prevê 60 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia não dará em nada. Então, só para contextualizar, no início do ano, o governo Joe Biden propôs uma nova ajuda financeira à Ucrânia, de cerca de 60 bilhões de dólares. É grana, hein? E aí, a votação sobre essa ajuda foi aprovada no Senado, que tem maioria de democratas, mas aí, na hora que a votação chegou no Congresso, para os deputados votarem, a maioria dos deputados são republicanos, assim como Trump. E, mantendo uma postura leal a Trump, estes deputados não votaram favoravelmente a esse texto. Ou seja, a ajuda financeira não foi aprovada justamente porque os republicanos não querem que ela seja aprovada, porque uma forma de manter aí uma certa lealdade política a Donald Trump, que, de acordo com as pesquisas, é favorito para vencer as eleições no final do ano. Ficou claro isso aí, pessoal? Beleza? E aqui, só para termos uma noção geral de números. Esse gráfico mostra a ajuda financeira total já recebida pela Ucrânia nos 2 anos de guerra, completados no último mês de fevereiro. Então perceba que o total de ajuda aqui, em reais, ultrapassa, se você somar tudo isso aqui, vai ultrapassar 1 trilhão de reais. E desse total, os Estados Unidos forneceram 363 bilhões de reais, o que dá algo em torno aí de pouco mais de 30% do total da ajuda. Ou seja, mesmo com essa ajuda bilionária dos Estados Unidos, a Ucrânia não tem conseguido reverter a ocupação dos territórios já feitos pela Rússia. Imagine então, a partir do ano que vem, caso a Ucrânia deixe de ter essa ajuda.
Então, é improvável imaginar que os ucranianos consigam sobreviver, retomar os territórios que já foram tomados pela Rússia sem o apoio dos Estados Unidos, só com o apoio dos países da Europa. Mas aí eu quero saber o que você acha de tudo isso. Será que Trump, primeira coisa, né? Será que ele vai ser eleito? As pesquisas indicam que sim. Sendo eleito, ele vai mesmo acabar com a ajuda militar à Ucrânia e, por consequência, pôr fim à guerra? Escreve aí para mim sua opinião sobre tudo isso que eu te falei aqui agora. Valeu, meu povo! Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Deixa aí o like. Caso não goste, pode meter o dislike, tá tranquilo. Escreva aí suas críticas, sugestões e te espero nos próximos vídeos. Confira as informações presentes aqui na descrição, incluindo as fontes dessas informações que eu te mostrei agora, e te vejo no próximo. Obrigado pela audiência, um forte abraço, valeu!